Boa noite, igreja. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. É sempre um grande privilégio estar expondo as Escrituras à minha igreja amada. Desde já sou grato pela confiança do meu pastor e tutor eclesiástico, reverendo Marcelo Ponte. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente, senão depois eu esqueço. Acabo esquecendo. Amado, hoje estamos dando continuidade à série de sermões dos milagres de Jesus. Para você que está acompanhando também pela internet. E hoje o texto base está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 11. Peço aos amados que abram as Escrituras no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 46. Sim, é uma leitura longa. Apenas aqueles que puderem, fique de pé para a leitura do Evangelho. Se você não pode, permaneça sentado, amado irmão. Soberano Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante de sua rica e poderosa palavra nessa noite, ó Pai, desejosos de ouvir a sua voz. Sim, Senhor, mediante a sua palavra, faça chover sobre nossas vidas, exorta-nos, consola-nos, conforta-nos. Pai, converte corações nessa noite, ilumina nossas mentes. Assim nós te oramos e já te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Farei leituras, irmãos, acompanhem. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, também a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia? Então disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro,
Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria. E comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas outros objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Palavra do Senhor. Podeis assentar, amados. A morte é, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, o maior inimigo que a humanidade enfrenta. Isso desde os primeiros povos, desde a antiguidade. Na verdade, desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não importa quem somos, não importa quão poderosos podemos ser, quão fortes, quão cheios de saúde podemos ser, em algum momento seremos confrontados com a dura realidade da morte. Quando perdemos alguém que amamos, quando sentimos o peso desse sofrimento causado pela morte, muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus? Onde estava Deus? A Bíblia, porém, as Escrituras Sagradas, nos traz uma promessa extraordinária. Sim, extraordinária. Em meio à escuridão da morte, Jesus se apresenta como a luz que vence as trevas, a luz do mundo.
No Evangelho de João encontramos uma das passagens mais impactantes, emblemáticas, importantes, a ressurreição de Lázaro. E nessa história nós vemos a dor, a tristeza que a morte causa. Por isso eu fiz questão de ler toda a perícope na minha delimitação. O Deus que tem autoridade sobre a morte e o túmulo se apresenta aqui no texto do Evangelho de São João. Neste sermão, pretendo aprofundar um pouco mais nesse milagre que é conhecido dos amados irmãos, certamente, mas peço a Deus que fale um pouco mais aos nossos corações nessa noite. É uma mensagem viva para nós ainda hoje. Não só um relato que aconteceu há mais de 2000 anos, mas uma mensagem viva. Viva. É sobre como Jesus, que é a ressurreição e a vida, tem o poder de nos dar esperança. Tem o poder sobre a morte, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Aqui vemos o problema da morte. Sim, vemos claramente o problema da morte, o maior problema que a humanidade enfrenta. Mas também vemos a solução definitiva. Aqui em João 11, expondo o texto, encontramos Lázaro sepultado há 4 dias. Preste atenção nessa contabilidade, 4 dias, isso é muito importante para você entender o impacto desse milagre. Nesse tempo a morte já era vista como algo irrevogável para os judeus. Para Marta, as irmãs de Lázaro, bem como para os que estavam presenciando aquele sepultamento, era algo tido como irrevogável. E as Escrituras nos mostram que o impacto da morte, tanto na época de Jesus quanto hoje, desperta sentimentos como tristeza, desespero e até incredulidade, como vemos nesse texto em parte. Marta e Maria, mesmo sabendo que Jesus era capaz de curar enfermidades, revelam uma certa incredulidade ao afirmarem: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta no verso 21 e Maria no verso 32. Elas não conseguiam conceber que Jesus pudesse efetuar tal milagre. Isso revela uma visão limitada daquilo que Jesus, o Filho de Deus, era capaz de fazer. No contexto de Lázaro, e aqui no Evangelho de João, esse é o 7º e último milagre efetuado por Jesus, relatado aqui em João. Ele também contém uma das 7 declarações de Jesus: ego eimi, eu sou. Ele também contém um dos 7 testemunhos ou declaração de fé, e aqui pela boca da Marta, que disse: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. É que parece que João usa intencionalmente o número 7 para representar a plenitude da revelação de Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo. E esse milagre se revestiu de importância ainda maior em relação aos outros milagres, e até mesmo em relação aos milagres de ressurreição. Como nos relatos do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, por algumas razões. Em primeiro lugar, como eu disse, a extensão do tempo. Na crença rabínica daquele período, na crença judaica, eles entendiam que até o 3º dia, um profeta poderia ali impor as mãos e aquele morto reviver.
até o terceiro dia. No quarto dia, a crença judaica dizia que a morte era definitiva. Somente Deus, o próprio Deus, poderia efetuar tal milagre. Por isso que esse milagre se torna tão grandioso. Após o quarto dia, a morte era considerada definitiva para os judeus. E esse detalhe torna esse milagre surpreendente, grandioso. Enquanto a filha de Jairo foi ressuscitada logo após sua morte, filho da viúva durante o sepultamento, Lázaro já havia experimentado a decomposição. Senhor, já cheira mal, ela disse. Em segundo lugar, a localização e o público presente faz desse milagre um milagre tão importante. Betânia ficava localizada a 15 estádios de Jerusalém. 15 estádios, convertendo para o nosso sistema, dá mais ou menos 2.800 metros, pouco menos que 3 quilômetros. Pensem bem, 3 quilômetros no mundo antigo não era nada, gente. É uma caminhada de 10, 15 minutos, para quem estava acostumado a caminhar dias e dias. Essa era a proximidade de Betânia à cidade de Jerusalém, o coração da religiosidade judaica. Lembre-se, a Páscoa estava próxima. A Páscoa estava próxima. A repercussão desse milagre foi fundamental para os eventos que iriam suceder, a culminar no plano para assassinar Jesus e sua posterior morte na cruz. Em terceiro lugar, a relevância teológica. Então, Jesus usa esse evento para revelar uma verdade ainda maior. Eu sou a ressurreição e a vida. Ego eimi anastasia kai zoe. Uma declaração jamais vista. Aqui ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Tal pilar do cristianismo nessa declaração. E esse milagre serve de anúncio, prenúncio da própria ressurreição de Cristo. E por assim dizer, a nossa ressurreição, a ressurreição do seu povo. Sendo assim, a ressurreição de Lázaro teve 3 propósitos bem claros: manifestar a glória de Deus. Em segundo lugar, despertar a fé. Despertar a fé, bem como causar endurecimento no coração de outros. Os milagres de Jesus sempre teve um propósito pedagógico. A multiplicação dos pães ensina que Ele é o pão da vida. A cura de um cego, que Ele é a luz do mundo. A ressurreição de Lázaro, que Ele é a ressurreição e a vida. Em terceiro lugar, um propósito bem claro: era Jesus entregar-se à morte. Como eu disse, Betânia ficava próximo de Jerusalém. E após esse milagre tão grandioso ocorrer, você leu comigo no verso 46, aqueles que permaneceram com seus corações endurecidos, mesmo após esse milagre grandioso, foram ter com os fariseus, e assim delataram Jesus. A partir de então, conforme nos diz o verso 17, os sacerdotes se reuniram em supremo tribunal dos judeus, o Sinédrio, para assim planejar algum jeito de assassinar Jesus. Não era plano deles, era a vontade de Deus sendo cumprida de forma cabal. Jesus entregar-se à morte. Ao olharmos essa passagem, nos deparamos com algo que deixa Jesus profundamente agitado. Jesus, ele fica agitado, incomodado. Você percebe que após a declaração de Maria: Senhor, onde estavas? Bem como a declaração daqueles que estavam
Jesus, ele se incomoda, mas Jesus se comove. Você percebe pelo texto que Jesus fica comovido, ao mesmo tempo que ele se incomoda, ele se comove, certamente com essa condição de morte em que a humanidade se encontra. Quais são os efeitos que a morte, causada pelo pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, causaram, quão profundos? E Jesus se incomoda com essa incredulidade. Ao mesmo tempo que ele dá uma prova de sua humanidade, ao mesmo tempo que ele dá uma prova que ele se compadece dos nossos sofrimentos, ele chora. O Deus encarnado chorou, sentiu a dor do ser humano, a dor que todo ser humano vai passar nesta vida. As palavras de Marta e Maria refletem também a nossa própria incredulidade. E quantas vezes no momento de perda nós não olhamos para Deus e perguntamos: Senhor, onde estavas? E assim como elas, muitas vezes limitamos o poder de Deus à nossa compreensão finita dos acontecimentos. A nossa visão limitada das circunstâncias nos impede de enxergar um palmo à frente diante das adversidades dessa vida. Mas aqui eu não quero trazer um discurso triunfalista, um discurso da prosperidade, por assim dizer. Jesus, ele amava Lázaro. E o apóstolo João, quando vai relatar esse amor, ele usa uma palavra diferente. Ele usa o termo agapau, um amor sacrificial. O amor com que Jesus amava Lázaro. Mas eu quero te dizer, amados, ser amado de Cristo não é a carta de isenção de problemas, não é uma carta de isenção de dificuldades, não é uma carta de isenção do dia da adversidade, mas sim é ter a garantia do que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, e quanto a isso que é, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? É nesta promessa que estamos enraizados. Marta até demonstra um conhecimento teológico ao afirmar que seu irmão ressuscitaria no último dia, conforme o verso 24. Contudo, a visão de Marta estava restrita a um evento futuro, um evento escatológico, sem perceber que a ressurreição e a vida estava diante dela. A ressurreição e a vida estava diante de Maria, de Marta, bem como de todos aqueles que estavam presentes naquele sepultamento. Esse texto claramente nos revela a incapacidade humana, nossa incapacidade diante da morte. O mundo, assim como as irmãs de Lázaro, assim como aqueles que estavam naquele velório, se vê impotente diante da morte. Nós, sozinhos, à parte da graça de Deus, nos vemos impotentes. Impotentes diante da morte. O sofrimento e a perda são realidade, como eu disse. Não importa quão avançada seja a ciência, é uma realidade. Mas é algo também desesperador para aqueles que não têm a bendita esperança que o Evangelho nos traz.
O mundo se vê impotente. Nos vemos impotentes diante da morte. Assim como Maria e Marta, perguntamos: onde está Deus em meio ao nosso sofrimento? A humanidade, a parte de Deus, não pode resolver o problema da morte. Mas é exatamente neste ponto de incapacidade, da nossa incapacidade, que o Evangelho nos alcança, nos encontra, nos traz a resposta. Jesus, a ressurreição e a vida. E aqui está o ponto central deste texto, amado irmão, amada irmã. Jesus revela que Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Ele não tem apenas poder sobre a morte, Ele é o próprio poder da ressurreição. E nos ensina que essa ressurreição começa aqui, hoje, no tempo presente, a culminar na eternidade. A culminar na eternidade. Esse milagre não apenas confirma a identidade de Jesus como o Filho de Deus, mas aponta para a ressurreição final de todos os crentes espalhados pela terra de todos os tempos. Cristo, ao ressuscitar Lázaro, dá um sinal claro de sua missão: derrotar a morte. E derrotar a morte em dois aspectos, irmãos. Primeiramente, derrotar a morte espiritual. Resolver o problema de inabilidade espiritual que o homem se encontra. O problema da morte espiritual. Do ser humano como um morto vivo em seus delitos e pecados. Em primeiro lugar, ele resolve esse problema. Consequentemente, resolve o problema da morte física. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele primeiramente declara ser a ressurreição e a vida. E então explica separada e distintamente cada parte dessa sentença. Sua primeira afirmação é: eu sou a ressurreição. Ego eimi Anastasia. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição, porque a restauração do morto à vida naturalmente vem antes do estado de vida. Preste muito bem atenção, amado irmão. Toda a raça humana está mergulhada em morte. E, portanto, ninguém será participante da vida até que Cristo o ressuscite. E assim Cristo mostra que Ele é o princípio da vida e não há vida à parte de Cristo. Aqueles que estão sem Cristo estão mortos. E aqui ele está falando acerca da vida, da morte espiritual. E claramente se prova pelo que ele diz no seguinte verso, que ele continua dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque, pois Cristo é a ressurreição. Mas por que Ele é a ressurreição? Porque mediante o seu Espírito, Ele regenera aquele que chamou, que Ele mesmo chamou. Ele regenera seus filhos que estiveram afastados de Deus, mortos, alienados de Deus em decorrência do pecado, de modo que passam a viver uma nova vida, Alguns dizem que o ser humano tem o poder da decisão de escolher, mas é como alguém dizer que o morto pode escolher alguma coisa? Nós cremos que é pelo poder de Cristo. E esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder da ressurreição.
mesmo que tenhamos decisões, temos nossas escolhas, nossa capacidade intelectual, mas todas elas convergem para o mal. Todas elas convergem para o mal. A não ser quando a graça de Deus nos alcança. E ele diz: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cristo é a vida, e Ele é a vida porque jamais permite que a vida que Ele nos deu escape de nossas mãos. Perceba, é o que chamamos de perseverança dos santos. Ele nos dá nova vida e nos garante que iremos perseverar. Cristo não traria de novo, nos traria de novo a vida e nos deixaria sozinhos, as nossas próprias escolhas e entendimento, mas Ele nos garante que estaria conosco, nos fazendo perseverar nessa caminhada, até aquele grande dia, e Ele nos garante. A ressurreição de Lázaro foi uma prévia do que ocorrerá com todos os que creem em Jesus naquele grande dia também. Assim como Lázaro foi chamado da sepultura, nós que cremos em Cristo somos chamados todos os dias. Somos chamados à vida espiritual com Cristo. Jesus então traz a solução definitiva para a morte, para o problema da morte, ao sacrificar sua vida pelo seu povo. Paulo aos Romanos vai dizer: sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Assim como Lázaro foi fisicamente ressuscitado naquele momento, Jesus nos dá a vida espiritual. Jesus nos dá uma ressurreição espiritual, nos livra da condição de mortos. Ao crermos nele, somos libertos da morte espiritual e passamos a viver uma nova vida, uma nova vida. A ressurreição de Lázaro aponta para o poder de Cristo em transformar vidas aqui e agora. O que vai apontar para a ressurreição futura. Quando Jesus nos chama para fora da sepultura, para a sepultura dos nossos pecados, Ele nos dá uma nova identidade. Ele retira de nós aquelas vestes de sepultura, vestes de morte, as ataduras que nos prendiam ao pecado. Ele retira de nós, nos dá novas vestes, nos dá uma nova identidade, nos dá uma nova missão. Quem sabe você nenhuma missão de vida tem, seja ela qual for. Quem sabe você vive num vazio existencial que nem sabe, não compreende o motivo da sua existência aqui nessa noite, mas Ele te dá uma missão de vida e te faz perseverar e nos capacita a viver em obediência. Paulo nos lembra que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Assim como Lázaro foi libertado dessas faixas de morte, que ele foi chamado por Cristo, é uma nova criatura. Ele é liberto do pecado, e o poder da ressurreição está disponível hoje. Cristo opera a ressurreição todos os dias, de acordo com sua vontade. Assim cremos. E assim o Evangelho nos chama a viver em novidade de vida.
O relato da ressurreição de Lázaro nos ensina que Jesus tem poder sobre a morte, tanto a morte espiritual quanto a morte física. Ele tem poder absoluto. E não somente ressuscita os mortos, mas ele dá uma nova vida espiritual. Uma nova vida. A morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo. Isso não te conforta? Como isso me conforta? Então, que possamos confiar em Jesus. Confie em Jesus. Entregue o seu caminho a Ele. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Hoje Ele manda remover a pedra. E diz: sai para fora. Meus irmãos, assim como o sol, ele nasce todos os dias, dissipando a escuridão. E eu não sei qual é a escuridão que você passa na sua vida hoje, nessa noite. Você que está nos ouvindo pela internet ou vai assistir esse vídeo. Mas Cristo, Ele é a luz que dissipa a escuridão da noite. Ele é a ressurreição e a vida. Ele vence as trevas da morte e traz uma nova esperança para mim e para você. Aquilo que parecia impossível, o impossível tornou-se possível. Aquilo que era impossível, a nossa vitória sobre o pecado sozinho, por nossos próprios méritos, torna-se possível mediante os méritos de Cristo, mediante o seu sacrifício vicário e substitutivo na cruz. Assim como Ele chamou Lázaro para fora da sepultura, hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. Ele te chama para fora das sepulturas de dor, de medo, de culpa, de incredulidade. Eu não sei. Hoje Ele te chama para fora da escuridão do túmulo, para viver plenamente nele. Vou repetir. Hoje Ele remove a pedra. Te chama para fora da sepultura. Retira as vestes de sepultura, as vestes de morte, as vestes de luto, as vestes de dor, as vestes de choro, as vestes de vergonha. E põe em você nova veste. Te dá uma nova identidade. Uma nova missão. E te capacita a viver todos os dias para a glória de Deus Pai. Convido a você, se puder, fique de pé. Se você conhece, cante essa canção comigo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de ti, vem descendo o rio para lhe dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, só parecia. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio. Aquilo que parecia impossível, aos olhos do homem é impossível. Ele te capacita a ter uma nova identidade, uma nova missão. Por isso diga: usa-me. Eu sou o seu milagre, o maior milagre. Ele já operou em nossa vida. Ele já efetuou lá naquela cruz. Diga: usa-me. Eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia querido Deus, ó Deus misericordioso, Senhor da glória, Deus, nós somos gratos por seu sacrifício na cruz, por seu sacrifício vicário e substitutivo pela sua igreja, Deus. Aquilo que era aos nossos olhos, por nossos próprios méritos, impossível, Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, mediante o teu sacrifício, nos salvou. Deus, nós te pedimos, Pai. Quantos aqui estão na escuridão do túmulo, Deus? Na escuridão da depressão, na escuridão do medo, da morte, mas o Senhor morreu para que não tivéssemos mais medo da morte. Ó Deus, lança fora todo medo, Deus. Incute em cada coração a bendita esperança que além dessa vida, apesar dessa vida dura e difícil, o Senhor nos chama a vivê-la com os olhos fixos na cruz, aguardando a bendita esperança da ressurreição de toda a carne. Ó Pai, livra almas do medo, da dor, da incredulidade, Senhor. Quantos aqui estão amarrados por ataduras de pecado e certamente não conseguem sair sozinhos, Deus? Necessita da sua graça irresistível.
Por isso, Deus, nós te suplicamos, Deus, efetua salvação nessa noite. Retira, Pai, as ataduras, as vestes de morte, vestes de sepultura, aquilo que cheirava mal. Põe o seu bom perfume, Deus. Lava com o teu sangue. Restaura, regenera. E assim lhes dê nova vida. Deus, eis-nos aqui. Eis a sua igreja, Pai. Assim nós te oramos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja.